Olá, alunos, tudo bem? Aqui nesse segundo vídeo eu quero calcular para vocês a moda, tá? Então vamos trabalhar com o mesmo exemplo que estávamos trabalhando no exemplo anterior, tá? Justamente é a mesma tabela e eu quero calcular a moda com esses dados agrupados. Então eu vou utilizar essa fórmula da moda aqui, tá? Primeiramente, É, ela assusta no começo, mas ela é bem fácil de usar, tá? Então, primeiramente, eu vou destacar o que é cada item aqui. I é a ordem da classe modal, ou seja, a ordem dessa classe modal, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui na tabela e vou ver qual que é a frequência mais alta. Então, eu tenho aqui 2, 3, 25 e 10. Dentre essas quatro, quem tem a maior frequência é a linha 3. Então, eu tenho que vai ser a ordem da classe modal vai ser a minha linha 3, tá? Porque a frequência maior está nessa linha, tá? Voltando aqui para a fórmula, LI é o limite inferior da classe modal. Então, voltando lá na tabela, aqui eu tenho a minha classe modal, limite inferior seria o número que estaria marcado aqui, o limite inferior do meu intervalo. Então, aqui seria o número 5, tá? Todos esses termos é importante vocês darem uma olhadinha lá na unidade. Acredito que seja, trabalhe com a unidade, os elementos básicos, a unidade 1, 2, certinho. A introdução da atriz também, para verificar essas nomenclaturas, tá, gente? Mas no decorrer do exercício eu vou relembrando vocês também, tá? O H é a amplitude da classe modal, lembrando que a amplitude eu trabalhei com vocês no exercício passado, é justamente o tamanho desse intervalo aqui, de 5 para 7,5, 2,5. Então, a minha amplitude, nesse exemplo, é 2,5, tá? Depois eu tenho que FI é a frequência absoluta da classe modal, então FI é a quantidade de termos que eu tenho nessa classe aqui, ou seja, na terceira linha, que seria 25. FI menos 1 é a frequência absoluta da classe anterior à classe modal. Como a nossa classe modal é a terceira linha, a classe modal anterior vai ser a nossa segunda linha, e o FI aqui é 3, tá? Voltando aqui, eu tenho aqui FI mais 1, é a frequência absoluta da classe posterior à classe modal. Ou seja, identificando a classe modal, a posterior é a linha que vem depois. Então, os dados que eu tenho no meu FI é 10, certo? Eu vou utilizar a fórmula e vou relembrando para vocês o que é cada termo para nós irmos substituindo. Esse LI era o limite inferior da nossa classe modal. Lembra que a nossa classe modal está na terceira linha, por quê? Porque a frequência maior dentre essas quatro linhas está aqui no 25, tá? Então, a terceira linha. Vou colocar aqui os dados que eu já substituí. Então, eu tenho o limite da frequência inferior, que é 5. H é minha amplitude. Vimos que a amplitude é um intervalo de 5 até 7,5. Então, 2,5, que multiplica a frequência da minha classe modal. A frequência da minha classe modal é 25. Então, substituo aqui 25. Menos frequência da minha classe anterior. Frequência da minha classe anterior é 3. Substituo aqui 3. Depois aqui, eu tenho frequência da minha classe modal, então frequência da minha classe modal 25, substituo aqui 25, e depois menos frequência da minha classe anterior à minha classe modal, então aqui substituo 3, porque a frequência da anterior é 3, mais frequência da minha classe modal, que é 25, coloco 25 novamente, e menos frequência
da minha classe posterior. Então, substituo aqui 10, certo? Depois que eu faço a substituição, vou agora fazer as contas aqui, tá? Aqui, eu só resolvi o que estava dentro do parênteses, então 25 menos 3 aqui dá 22, 25 menos 3, repito 22 aqui novamente, e 25 menos 10 aí 15, certo? Próxima etapa, multipliquei 2,5 por 22, deu 55, e somei 22 com 15, deu 37. Até agora eu não fiz nada de anormal. Poderia colocar tudo na calculadora e resolver? Também pode, sem problemas. Aí faço essa divisão, 55 dividido por 37. Aqui eu coloquei o sinal aproximado porque eu já arredondei o valor, tá, da divisão. Então, 1,49 somado com 5, 6,49. Então, o trabalho que dá é identificar essa classe modal que temos, tá? Deixa eu voltar aqui no slide anterior que tem a tabela, tá? Então, identificando a classe modal, eu consigo identificar os outros valores que é pedido aqui na fórmula. Ah, professora, e se minha classe modal não for aqui no meio? Ah, for aqui em cima, por exemplo? Como é que eu vou pegar o dado da minha classe anterior, da frequência da classe anterior? Como não tem, é só substituir por zero, mais fácil ainda, tá? Então, não tem problema. Ah, professora, se acontecer de aparecer, por exemplo, na minha classe modal, eu identifico duas iguais. Faz de conta que aqui, em vez de 10, eu tenho 25. Ah, então, o que acontece? Nos seus dados, vai ter duas modas, então vai ter que calcular duas vezes, tá? Então, seria bimodal, teria que calcular duas vezes. Ah, mas se calcular aqui, tudo bem, professora. E se tiver que calcular na última linha, como eu faço para calcular a frequência posterior? Se não tem frequência posterior, então é zero, tá? Então, utiliza a mesma fórmula e só com esses ajustes aí, certo? Então, o resultado dá 6,49, tá? Eu só coloquei alguns casos que os alunos perguntam bastante. E com isso eu encerro aqui a resolução, tá? Da moda para vocês daquele exercício. Aí eu convido vocês a acompanhar os próximos vídeos que eu vou resolver a mediana e depois o desvio padrão e a variância, certo? E por enquanto eu fico por aqui, certo? Tchau, tchau. Obrigada.